Autoridades iranianas estariam demonstrando grande nervosismo diante de um iminente ataque de Israel. Mas será que Israel também não está ansioso, nervoso? Afinal de contas, uma resposta israelense contra o Irã pode levar a uma contra-resposta iraniana, porém com uma dimensão muito maior do que aqueles ataques do dia 1º de outubro. Além disso, o Irã ameaça países vizinhos. Se algum país do Golfo Pérsico auxiliar Israel nos ataques contra o seu território, estes países se tornarão também alvos do Irã. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanhe aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora lá. Hoje é dia 13 de outubro de 2024, domingo. E a manchete que uso para iniciar esse vídeo é exatamente essa, divulgado aí pela CNN. Irã demonstra nervosismo e tenta urgentemente saída diplomática com Israel. A ansiedade do Irã decorre da incerteza quanto à possibilidade dos Estados Unidos convencerem Israel a não atacar instalações nucleares e petrolíferas iranianas. Então, rapidinho aqui só para contextualizar o tema. Dia 1º de outubro, todos se lembram. O Irã promoveu um importante ataque contra Israel. Foram lançados cerca de 180 mísseis contra o território israelense. A maior parte desses mísseis foram interceptados pelo Domo de Ferro. Desde então, Israel prometeu dar uma resposta ao Irã. Hoje já é dia 13 e essa resposta ainda não aconteceu, pelo menos não enquanto eu gravo esse vídeo agora no domingo. Vamos seguir, ó. A ansiedade do Irã decorre da incerteza quanto à possibilidade dos Estados Unidos convencerem Israel a não atacar instalações nucleares e petrolíferas iranianas. O Israel já disse, as autoridades israelenses já disseram que qualquer alvo dentro do Irã é passível de ser atacado, inclusive as instalações petrolíferas ou instalações nucleares. Afinal de contas, o Irã tem aí um grande programa nuclear para desenvolver armas nucleares. Os Estados Unidos vêm pedindo aí, por meio do seu presidente Biden, para que estes não sejam os alvos de Israel. Quais? As instalações petrolíferas e nucleares, porque teme-se que um ataque contra esses alvos possa elevar o conflito a uma dimensão ainda maior. Porém, Israel parece não estar dando muito ouvidos ao governo americano. Afinal de contas, Biden está em final de mandato e não continuará na Casa Branca ano que vem. Não é mais candidato à reeleição. Seguindo, a influência dos Estados Unidos sobre Israel parece estar diminuindo constantemente no último ano. Assim como suas operações em Gaza, o governo de Israel tem desconsiderado cada vez mais os apelos dos Estados Unidos para uma maior cautela no Líbano, onde a intensa campanha de bombardeio e ofensiva terrestre já mataram mais de 1.400 pessoas desde o final do último mês. Ou seja, a Israel não tem dado muita bola para o Joe Biden. Joe Biden, final de mandato, é aquilo que lá nos Estados Unidos eles chamam de pato manco. Ou seja, é aquilo que todo mundo já sabe, né? Alguém que já teve muito poder, mas está perto de perder esse poder, deixa de ser alguém respeitado. Esse é o Joe Biden. Além do mais, é importante sempre você buscar compreender essa complexidade do Oriente Médio no momento atual, tomando como referência também as eleições naquele país. No próximo mês, novembro, ocorrerão eleições. De um lado, Kamala Harris, do Partido Democrata, representando aí a continuidade do governo Biden, e do outro lado, Donald Trump. Qualquer acirramento do conflito no Oriente Médio, muito possivelmente, vai levar ao aumento do preço dos petróleos, aumento da inflação, e isso pode prejudicar diretamente a campanha da Kamala Harris. Afinal de contas, os eleitores verão nela a continuidade do atual governo e colocarão a culpa no atual governo dessa crise econômica, político-financeira que eventualmente possa se agravar lá nos Estados Unidos. Uma outra dificuldade que o atual governo americano tem tido é de equilibrar esse apoio a Israel. Independentemente de quem seja o presidente dos Estados Unidos, o apoio americano a Israel sempre vai existir. Afinal de contas, é uma política de Estado, não é uma política de governo.
Por outro lado, os democratas estão de olho no voto da comunidade árabe americana, boa parte dos quais são islâmicos. Essa população islâmica nos Estados Unidos, ainda que não seja muito relevante do ponto de vista numérico, ela pode ser decisiva no resultado das eleições. Historicamente, eles votam mais nos democratas. Porém, diante da atual guerra, do elevado número de palestinos mortos, os democratas correm sério risco de ficar sem esse apoio da comunidade islâmica. Por isso, o equilíbrio muito tênue aí que o governo atual tem buscado obter, porque ele precisa do voto da comunidade judaica, que é enorme lá nos Estados Unidos, mas também não pode perder o voto dos islâmicos. Então, por isso, essa relação aí de morde e assopra do Biden com o Benjamin Netanyahu. Ora apoia, ora critica, e assim vai tentando levar esse jogo extremamente complexo. Vamos seguindo, minha gente. O Irã também, nessa semana, fez uma ameaça, na última semana, fez uma ameaça aos países vizinhos, países árabes islâmicos ali da região do Golfo Pérsico. Dá uma olhada, manchete do dia 8. Irã ameaça países do Golfo que permitirem uso do seu espaço aéreo para ataques de Israel contra o território iraniano. O Irã deixou claro que qualquer ação de um país do Golfo Pérsico contra Teherã, seja por meio do uso do espaço aéreo ou de bases militares, será considerada por Teherã como uma ação tomada por todo o grupo e Teherã responderá de acordo, disse um alto funcionário do governo daquele país. A mensagem enfatizou a necessidade de unidade regional contra Israel e a importância de garantir estabilidade. Também deixou claro que qualquer assistência a Israel, como permitir o uso do espaço aéreo de um país local para ações contra o Irã, é inaceitável. Ou seja, caso qualquer um desses vizinhos dê algum auxílio a Israel, eles passarão a estar na mira também dos ataques iranianos. É uma forma, portanto, de o Irã tentar dissuadir qualquer país da região a promover algum tipo de apoio a Israel. Aqui o mapa para a gente ter uma clareza maior, né? Repare, ó, aqui está o Irã, um país muito extenso territorialmente, aqui Israel, bem menor, bem diminuto. Um ataque que Israel promova diretamente a partir do seu território contra o Irã, inevitavelmente, por exemplo, ó, precisa passar pela Jordânia, precisa passar pelo Iraque. Então, o que o Irã disse? Se esses países permitirem tranquilamente que estas armas, eventualmente mísseis, foguetes lançados por Israel, passe por sobre o seu espaço aéreo, esses países poderão aí ser ou sofrer algum tipo de sanção, ataque por parte do Irã. E o Irã falou mais, né? Qualquer outro país vizinho aqui, ó, do Golfo Pérsico, Catar, Emirados Árabes, também não pode ou não deveria dar algum auxílio a Israel. Olha só. Dos países do Golfo Pérsico, apenas os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, eles estão aqui, ó, acompanha o cursor do mouse aqui, Emirados Árabes Unidos, e o Bahrein está aqui, ó, na pontinha, um pequeno arquipélago. Apenas esses dois países, Bahrein e Emirados Árabes, têm relações diplomáticas com Israel. Então, eventualmente, eles poderiam, quem sabe, ceder o seu território para esses ataques de Israel contra Irã. Ambos possuem bases militares dos Estados Unidos, aliados de Israel, assim como Catar, Kuwait e Arábia Saudita, que não têm relações com os israelenses. Então tá cheio de países árabes islâmicos aqui, ó, que mantêm relações com os Estados Unidos, relações militares. Não necessariamente são aliados de Israel, mas para se precaver, o Irã ameaçou geral, ameaçou todo mundo. A Arábia Saudita e Emirados Árabes e Catar afirmaram aos Estados Unidos e ao Irã que não permitirão que Israel use o seu espaço aéreo para atacar o território iraniano, disse a CNN um diplomata árabe. A Jordânia que está aqui, ó, bem do ladinho de Israel. A Jordânia também diz que protegerá o seu espaço aéreo de qualquer invasão não autorizada, independente da sua origem. Então, gente, aparentemente, nenhum desses países, ó, sejam países mais ou menos próximos a Israel, aparentemente nenhum deles dará qualquer tipo de apoio ou será de alguma forma conivente com ataques de Israel contra o Irã. O que acaba sendo lógico, né? Afinal de contas, Israel é o único país que não tem uma população predominantemente islâmica em toda essa região. O que não quer dizer também que os demais países sejam todos aliados. Não, não são aliados, ainda que em sua maioria sejam islâmicos. Mas isso é uma conversa para uma outra aula.
Outra questão importante que eu quero fazer menção nesse vídeo é o seguinte: eu comecei falando sobre a suposta ansiedade ou nervosismo de autoridades iranianas diante de um ataque iminente de Israel. Mas aí eu levanto um outro questionamento. Será que as autoridades israelenses também não estão ansiosas? Não estão com um certo temor sobre como reagir aos ataques feitos pelo Irã e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção do território israelense? Porque, muito possivelmente, dependendo do ataque que Israel faça ao Irã, o Irã vai responder. E como o Irã responderá? Será que o Irã responderá lançando mais 180 mísseis ou uma quantidade muito maior desses mísseis? Os grupos apoiados pelo Irã, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, será que não auxiliarão o Irã num eventual novo ataque a Israel? E aí a dúvida passa a ser a seguinte: Israel continuará tendo uma grande capacidade de se defender desses ataques? A imagem aqui, por exemplo, eu acho essa fotografia incrível, porque ela mostra, ó, do lado direito, foguetes lançados por algum grupo rival de Israel, provavelmente aqui Hamas ou Hezbollah, e aqui os mísseis do chamado Iron Dome, o Domo de Ferro, que é um sistema de defesa aérea muito moderno de Israel. E aí, lá em junho, os Estados Unidos já havia levantado essa possibilidade. Olha só, Estados Unidos temem que o Domo de Ferro de Israel não suporte guerra contra o Hezbollah. O Hezbollah, que é um grupo extremamente bem equipado, bem armado, possui milhares de mísseis e foguetes. E o Irã nem se fala, né, gente? O Irã é um país que é uma potência militar regional, tem uma quantidade absurda de mísseis. Então, num eventual ataque coordenado em que Irã mais Hezbollah mais Houthis planejam ao mesmo tempo lançar não apenas centenas, viu, milhares de foguetes e mísseis contra o território israelense, o Domo de Ferro, gente, não vai suportar. Ele vai colapsar e com certeza muitas dessas armas, mísseis e ou foguetes, atingirão alvos em terra. E aí o dano à infraestrutura, o dano aos humanos ali presentes será seguramente extremamente severo. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que as autoridades iranianas temem um ataque israelense, autoridades israelenses também temem, com certeza, um contra-ataque iraniano. Aqui só para relembrar o sistema de funcionamento desse sistema de ferro, né? Ó, vamos seguir aqui a numeração. O inimigo lança mísseis ou foguetes, então imagine aqui, ó, o Hamas ou Hezbollah lançando esses mísseis ou foguetes. Um sistema israelense de radar detecta os foguetes. Então ele identifica, ó, foi lançado um foguete ou um míssil pelo inimigo. E aí automaticamente ele detecta, um sistema de controle calcula por meio aí de sistemas de localização certamente o local do impacto e um míssil é lançado. O míssil israelense é lançado e bloqueia esse míssil inimigo ainda no ar. Ele é destruído ainda no ar, ou seja, ele não atinge o alvo final. Lógico que os destroços vão cair em algum lugar, podem provocar algum tipo de dano, mas o dano maior, que seria o míssil atingir o alvo, isso não ocorre na maioria das vezes. Eu digo na maioria das vezes porque até mesmo no ataque do dia 1º de outubro, há relatos de mísseis que atingiram bases aéreas de Israel. Israel não assume, né? Mas há relatos de que os ataques do dia 1º de outubro foram capazes de danificar alguns aviões, alguns caças de guerra que estavam estacionados nessa base. E aí um outro detalhe fundamental, gente, é que todo ataque que Israel precisa se defender, utilizando o Iron Dome, ele lança esses mísseis e esses mísseis precisam ser repostos. Então não necessariamente é fácil repor esses mísseis. Primeiro porque são extremamente caros. E segundo, porque dependendo da quantidade de mísseis que são lançados na defesa do país, uma quantidade grandiosa precisa estar ali à disposição para repor esses que foram lançados anteriormente. Olha só, cada míssil interceptador Tamir custa entre 40 e 50 mil dólares. Em um único dia de conflito, o sistema pode disparar centenas de interceptadores, resultando em gastos de dezenas de milhões de dólares. Então não é algo muito simples, não é algo muito barato utilizar esse sistema aí de defesa aérea, esse domo de ferro. Às vezes a gente só vê na TV, né, e fala, nossa, que incrível o sistema de defesa aérea israelense. De fato é incrível, mas não se dá conta da complexidade que é manter isso funcionando e garantindo aí a segurança do território israelense. Esse sistema foi desenvolvido por Israel em parceria, lógico, com os Estados Unidos
aí no início do século XXI, início dos anos 2000. Beleza, minha gente? O que você acha sobre essas reflexões? Aqui para finalizar, foi divulgado ontem, no sábado, pelo New York Times, a seguinte informação: ó, Hamas tentou convencer Irã e Hezbollah a participar do ataque contra Israel, feito lá no 7 de outubro do ano passado. Informação estaria em atas de reuniões secretas do Hamas encontradas em computador apreendido lá na faixa de Gaza. O New York Times pontua que as atas mostram que uma autoridade do Hamas se encontrou com o comandante iraniano Mohammed Said Izzadi, que estava no Líbano em 2023. Ele teria solicitado ajuda para atacar locais israelenses sensíveis. Izzadi teria respondido que o Irã e o Hezbollah eram favoráveis, em princípio, mas precisavam de mais tempo para preparar o ambiente. Minha gente, imagine só, hein, se tivesse havido um ataque conjunto de Irã, Hezbollah e Hamas contra Israel. A destruição certamente teria sido grande, hein? E, inevitavelmente, a morte de civis também teria sido gigantesca. Felizmente, isso não aconteceu. Beleza, meu povo? Por hora é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se sim, deixa aí seu like. Se não, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Bom domingo a todos. Forte abraço. Até lá. Valeu!